Manhã. Louvado seja Deus pela sua vida, pela igreja do Senhor, pela formosa noiva de Cristo. Nós estamos estudando a respeito da igreja e eu queria então que os irmãos abrissem em Efésios 3, versículos 8 ao versículo 11. Hoje o tema da escola é o caráter multiforme da igreja e esse é o texto básico para a nossa meditação. Efésios capítulo 3, versículos 8 até o 11. Vamos colocar em pé mais uma vez e vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim o texto: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Deus, a tua palavra foi lida e pedimos ao Senhor que fale conosco, nos ensine a respeito da igreja, nos ensine a respeito da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que nós, Senhor, cresçamos espiritualmente. Use o teu servo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Estamos caminhando nesse texto, nesse tema sobre a noiva de Cristo, a igreja. E nós temos na Bíblia tantas coisas a respeito da igreja, e é uma bênção podermos entender um pouco mais. A nossa igreja está aqui há 50 anos, estamos fazendo 50 anos neste bairro, e a Bíblia nos ensina a respeito da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, formosa noiva de Cristo. E Paulo aqui menciona nesse texto a respeito da sabedoria de Deus, Deus que fez a igreja. E a sabedoria, no texto nós podemos ver ali, é a sabedoria de Deus que é multiforme. Ele também coloca que a igreja é um instrumento, então, para que essa sabedoria seja conhecida em todos os lugares, inclusive no mundo espiritual. Essa afirmação, então, já nos leva a pensar de uma forma tão profunda a respeito da igreja, não é de forma superficial. O texto disse que, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, Paulo dizendo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, de explicar a todos o segredo de Deus, o Criador de todas as coisas, que manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. E esse seu propósito eterno se realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja ela não é separada de Cristo, não é uma instituição humana, mas ela é conectada a Cristo, é uma instituição divina. O ensino principal para nós nessa manhã é que Deus manifestou a sua multiforme sabedoria por meio da igreja. E como a igreja então manifesta essa sabedoria divina? Em primeiro lugar, e aqui nós vamos colocar algumas características que estão uma do lado da outra. Em primeiro lugar, a igreja manifesta a sabedoria de Deus em sua condição militante e triunfante. Vamos dizer isso? Sua condição militante e triunfante. Então tem um texto em Efésios 6, 11, que fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 11 e 12. Quando fala então aqui a respeito desse texto, nós percebemos que ele está falando de luta, não é? A nossa luta não é contra sangue e carne. Então, a igreja, ele está falando da igreja, a igreja está numa luta, numa batalha. Então, a primeira característica aqui da igreja é ser a igreja militante. Que luta?
Que batalha? A igreja militante é aquela que ainda está neste mundo. E nós militamos pela fé evangélica. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa luta de levar a fé evangélica. A igreja aqui ainda não é perfeita, ela está lutando, está numa guerra, e essa está lutando para anunciar o evangelho. Não só para anunciar o evangelho, mas ela também luta para viver o evangelho. Não é uma luta viver o evangelho? É uma luta. Ela luta pela fé evangélica. A igreja triunfante, então, é outra. Temos a primeira militante, que está aqui nessa guerra contínua. E a triunfante é aquela que já está com Cristo. Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Isso nos ajuda a entender que passamos por lutas nessa terra, que a nossa vida não é perfeita. Não podemos pegar simplesmente uma teologia que diz que nós não podemos adoecer neste mundo, que nós não podemos ter dificuldades neste mundo, porque de fato a igreja aqui ainda é uma igreja militante. Mas a igreja que está na glória, que está com o Senhor, aqueles que já foram, e depois nós, quando chegaremos diante do Senhor, sim, ali a igreja é triunfante, e principalmente no último dia, quando vai ser plenamente triunfante. Deus vai nos transformar e vai nos glorificar, e aí o triunfo é completo. Depois da ressurreição de Cristo, a glorificação dele, nós temos essa esperança, que nós também ressuscitaremos, que nós também seremos glorificados. E as almas dos crentes ali, então, terão um novo corpo, novos corpos, corpos glorificados. Berkhoff diz assim, ele formula que praticamente ele faz essa distinção. A igreja na terra é militante, é envolvida numa guerra espiritual. A igreja no céu é triunfante, tendo trocado a espada pela palma da vitória e a cruz pela coroa. Nós vamos chegar lá no triunfo. Por enquanto, nós estamos aqui na luta, na batalha. Mas a nossa esperança é chegar também nesse momento de ser a igreja triunfante. O segundo ponto que nós vemos aqui é sobre a igreja visível e invisível. Então, a igreja manifesta a sabedoria de Deus na sua realidade visível e invisível. Vamos dizer, visível e invisível. Então, 2 Timóteo 2,19 nos diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, Deus conhece os que lhe pertencem. Essa característica, então, visível e invisível. A igreja invisível é essa que o Senhor conhece plenamente. O Senhor sabe o nome de cada um, de todos os tempos. O rol dele é perfeito, completo, não é? A igreja invisível, a igreja que o Senhor vai reunir no final com todo o seu povo de todas as épocas. É invisível porque aos nossos olhos não sabemos exatamente, não é isso? Não conhecemos plenamente, mas a igreja invisível o Senhor a conhece. Depois também vamos conhecer no final dos tempos. Calvino diz: a igreja considerada diante de Deus inclui os eleitos verdadeiramente santificados, enquanto a igreja considerada externamente inclui aqueles que professam a fé, participam dos sacramentos e vivem na comunidade cristã. Nessa igreja visível existe uma mistura de hipócritas e verdadeiros crentes. Então, a invisível Deus a conhece plenamente. Agora, a visível é a que nós podemos ver, podemos contemplar as pessoas participando da igreja, as pessoas que se reúnem diariamente, como diz Atos 2,42, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. É aquela igreja onde chegam os membros à frente e fazem a profissão de fé, e nós conhecemos, e também tem o batismo, e nós podemos perceber. Essa é a igreja visível. Temos a igreja visível e invisível. As duas são igrejas importantes. A visível é a igreja que nós, então, tomamos as nossas ações, não é? Congregamos, levantamos de manhã e estamos aqui cantando diante do Senhor. E devemos fazer isso.
devemos congregar. A Bíblia nos chama a congregar. Sabemos, entretanto, que nessa igreja visível existem alguns que não fazem parte da igreja invisível. Então, tem um texto muito interessante, Mateus 13:30, onde o Senhor usa ali o trigo e o joio. E os discípulos falam, então vamos tirar logo esse joio. E Jesus diz assim, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no seu celeiro, no meu celeiro. Assim diz o Senhor Jesus. Então a igreja visível, ela tem pessoas que não fazem parte da igreja invisível. Eles crescem juntos ali. Contudo, no último dia o Senhor vai fazer uma separação. E aí sim, vamos ter a igreja com o Senhor, aquela que é perfeita, a igreja invisível que o Senhor conhece. No último dia, essa igreja será plenamente manifestada na glória. Na glória. Isso não significa que nós não devamos participar da igreja visível. Devemos, sim. Mas o Senhor conhece a igreja plena e completa. Terceiro lugar, nós percebemos aqui, a igreja manifesta a sabedoria de Deus como organismo vivo e como instituição ordenada. Vamos dizer organismo, instituição? A igreja é organismo, instituição. Organismo e instituição. Berkhoff diz assim, a igreja como organismo é a comunhão viva dos crentes, unidos pelo Espírito. Já a igreja como instituição exerce sua função por meio dos ofícios e dos meios que Deus instituiu. Então nós vemos um texto importante, 1 Coríntios 12:12, que diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então a igreja como organismo é o corpo de Cristo. E essa analogia é muito interessante, porque o corpo tem os seus membros, e cada membro tem a sua função. Contudo, todos eles trabalham para que o corpo esteja bem. A igreja, então, é o corpo de Cristo. Pessoas de vários lugares, várias nações, várias línguas, povos, são reunidos neste organismo, neste corpo de Cristo. É o corpo de Cristo em ação. A igreja, como instituição, é aquela que possui uma estrutura institucional, uma liderança, um culto, pregação, sacramentos, disciplina. Essa é a instituição. As duas são importantes. Jesus disse assim em Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos ensina a tomar essas ações e organizar e ter uma igreja instituída. Mateus 18:17 diz assim, e se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor nos ensina, então, a ter a disciplina, a exercer a disciplina. O membro não é deslocado, vive sozinho, desigrejado, não, ele participa da igreja também como instituição. E sob essa instituição ele está sujeito à disciplina, como ensinamento de Cristo. Atos 14:23, veja o que diz assim, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nos ensina a eleger presbíteros, a ter liderança, a ter uma organização. As denominações podem servir a esse propósito de organização, de instituição e o trabalho em conjunto, embora a igreja como organismo é o corpo de Cristo. Então, é interessante como a Bíblia nos apresenta as duas coisas. Bavinck diz o seguinte, a distinção entre organismo e instituição não deve ser entendida como se a instituição fosse algo mecânico, externo, ou acidentalmente acrescentado à igreja.
Ambas têm sua raiz espiritual na ação de Cristo, por meio do Espírito Santo. E quando nós observamos, então, esses pontos tão importantes que vemos na Bíblia, e de forma sistemática conseguimos entender como a igreja tem esse caráter multiforme, pois ela traz, então ela demonstra, ela mostra a sabedoria multiforme de Deus. É uma bênção, podemos entender isso. É uma igreja triunfante? Sim, na glória. Militante aqui. É uma igreja que ela é visível. Enxergamos, percebemos, temos um rol de membros escrito aqui, mas ela é invisível, o Senhor reconhece em todos os tempos toda a sua igreja. É uma igreja que é uma instituição formada, tem um templo, tem uma liderança, tem um culto, exerce os sacramentos, mas também é uma igreja que é o corpo de Cristo. Que bênção, que maravilha. E quando nós olhamos assim, nós entendemos que devemos, então, participar da instituição, mas somos também o corpo de Cristo. Devemos sonhar pelo triunfo eterno, mas militarmos enquanto estamos neste mundo. Devemos ter a nossa vida diante de Deus, participando da igreja visível, mas sabendo que Ele é que vai nos levar para a igreja invisível eternamente. Concluindo, essas características da igreja mostram o já e ainda não da obra de Deus. Já fomos salvos, justificados, unidos a Cristo, mas ainda aguardamos a consumação da nossa salvação, a nossa glorificação. E nesse contexto, Deus age então, mostra que Ele é o Senhor da história. Ele é que forma um povo para si. Ele usa os homens para isso também, mas Ele é o que está liderando todas as coisas. Ele age apesar da imperfeição da igreja. E mesmo com a igreja imperfeita aqui na terra, Ele usa como instrumento dEle, para a glória dEle. A multiforme sabedoria do Senhor está acima da nossa capacidade, do nosso entendimento. E nós aprofundamos cada vez mais na Bíblia para chegar mais perto, tentar compreender um pouquinho mais dessa sabedoria divina. Então, como viveremos, irmãos? Em primeiro lugar, viveremos congregando na igreja visível, enquanto esperamos ser levados para a igreja invisível, vamos dizer assim. Somos o povo de Deus visto aqui nessa terra, mas esperamos a junção de toda a igreja, de todos os tempos, no final com o Senhor Jesus. Fazemos parte da igreja invisível pela fé, e da igreja visível pela nossa ação contínua aqui nessa terra. Como viveremos? Segundo lugar, viveremos organizando a instituição da igreja, sim. Ao mesmo tempo que somos parte do corpo maior, corpo de Cristo, devemos organizar essa instituição e seguir com as ordenanças bíblicas, chegar o mais próximo possível da vontade de Deus, conforme diz a palavra dele. E assim, a Bíblia, então, deve ser a nossa referência. A instituição não pode ser feita pelas ideias dos homens, pela criatividade humana, mas baseada na palavra de Deus. Temos as nossas imperfeições, mas entendemos que o Senhor nos corrige a cada dia e o Senhor usa tudo para levar até o final o seu plano eterno. Devemos dedicar os nossos dons e os nossos talentos para a glória de Deus. Terceiro lugar, como viveremos, irmãos? Viveremos militando pela fé evangélica, até chegarmos na igreja triunfante. Não podemos reivindicar o triunfo agora. Para quem gosta de futebol, tem aqueles que falam assim, ó, o jogo termina quando o árbitro apita, não é? Tem alguns que acham que o jogo já está ganho, não é assim? E começa a jogar a bola para lá, para cá, e toma um gol no final e perde a partida. Nós devemos lutar pela fé evangélica até o final. Até o final, até o apito. E esse apito vai ser como uma trombeta, a 7ª trombeta. Aí, a partir deste momento, estaremos na igreja triunfante para a glória de Deus. Portanto, o crente deve compreender essas características da igreja e atuar fielmente em sua missão, para que, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?